paz, bom dia. Oi, gente. Voltei. A garganta não tá legal? Então, vou falar assim. Mas, gente, tinha que recomeçar. Já foram-se 3 dias. Peguei uma gripe brava, gente, mas já passou. Graças a Deus, já estamos melhor. Gente, hoje eu vou ler Gênesis. Nós. Gênesis, capítulo 41. Vamos continuar a história que nós estávamos acompanhando de José. E vai chegar o momento, né? Depois de tanto sofrimento. Capítulo 41. Ele perguntou que cor você é passado. Deixa quieto. Daqui a pouco eu respondo. Capítulo 41 vai dizer assim de Gênesis. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. Presta atenção, gente. 2 anos, né? Que ele tinha interpretado o sonho, né? Do padeiro, do copeiro. E mais 2 anos. Quanto tempo de espera e às vezes acontece com a gente. Fala, meu Deus, os anos estão passando. Mas tudo coopera para o nosso bem. Pai do Senhor, Mãe Esli, bom dia. Vamos continuar então. Versículo 2 vai dizer: E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne. E paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as vacas de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, e sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Versículo 12. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. Cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. Olha que tremendo. Testemunho. Demorou 2 anos? Demorou, mas veio testemunho. A mim me foi restituída o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se, né, a Faraó. Versículo 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Por quê? Porque ele é o sonhador mor, né? Ele é perito em sonhar. Versículo 16, e respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Né? Ele volta a glória para Deus, dizendo: Não sou eu não, é o meu Deus. Versículo 17, então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio.
E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Versículo 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. As espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Bom dia, Gi. Paz do Senhor, minha lindeza. Ó, tô aqui com as mamães da Júlia e do Júnior, do casal. Gente, versículo 32 agora. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte. Ele já deu a estratégia, pensa nisso, que sabedoria de Deus, né? Da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Gente, eu amo essa história, eu fico comovida. Eles viram, né, que havia algo lindo em José. Fique tranquilo, vai chegar a hora, né, que vão enxergar o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Versículo 39 agora. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando
se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, não era só no Egito. Mas em toda a terra do Egito havia pão, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. De todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras, né? Esse texto é tão maravilhoso, vai falar de um tempo, né, de recompensa para a vida de José, vai falar, mas muito mais que isso, né? Deus levantou alguém, sempre antes preparou alguém para um tempo como aquele, um tempo de escassez, mas que quando Deus nos revela havia, né, eles haviam guardado o mantimento e eles foram bênção não só para o Egito, mas para as terras vizinhas. E eu acredito muito nisso, que tudo que Deus depositou em nós nunca para somente em nós, não é para isso. Deus é um Deus do coletivo. Ele não criou uma pessoa, ele criou um povo, né, seu, um povo, um sacerdócio real, um povo peculiar, um povo particular dele. E quando nós olhamos essa palavra, nós entendemos a nossa vida também. Provavelmente passou-se 13 anos de treinamento, né? 13 anos de muitas dores que José passou como escravo, preso. Mas eu me emociono, Deus é lindo. Mas tudo aquilo, não só Deus foi capacitando, a parte administrativa foi dando recursos para que ele fosse a solução daquela terra. Sabe o que eu tenho para falar para você? Você é a solução dessa terra. Joel, talvez você esteja num lugar tão escasso como José. Mas se você entendesse e pudesse dar essa resposta ao mundo, você é a resposta para esse mundo. O que você tem carregado, o que Deus tem forjado em você é para as nações. Você planta aqui e ali, você não tem dimensão onde vai chegar. A bendita semente do Evangelho. Você é a resposta. Será que você pode dizer assim: eu sou a resposta de Deus para essa terra? Você é um José no meio de Itápolis, no meio de Ibitinga ou de qualquer outra cidade. Que Deus pode falar: agora eu posso levantar ele e estabelecer, porque ele já foi forjado. Bom dia, Giz, paz. Gente, essa palavra bendita. Vamos ser respostas, vamos orar. Abba, Pai, nós agradecemos, Senhor. Obrigado por estar aqui, mais do que nunca. Obrigado por ter saúde, Senhor, para poder estar diante da sua palavra que é viva, que é eficaz. Obrigado pelas suas misericórdias infinitas. Eu te amo muito, Senhor. Abençoa-nos, dá-nos a sua graça. Abençoa esse dia, ajuda-nos, Senhor, a ser respostas. Cada um que aqui está, Senhor, seja a resposta para onde o Senhor nos chamou. E ainda que nós estejamos vivendo
escassez, estejamos em alguns lugares desprivilegiados. Isso está nos forjando e nos preparando, porque não vai ficar só, não vai abençoar só a minha casa. Eu creio que tudo que o Senhor tem depositado em mim e em nós vai, Senhor, é resposta para a nação brasileira, é resposta para as nações. Usa-nos, Senhor, porque o que nós temos, como José disse, é o Deus do céu que nos deu. Senhor, muito obrigado. Nos dê sabedoria do alto, nos dê estratégia. Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém? Deus te abençoe. Seja a resposta. Em nome de Jesus. Até amanhã.